Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Eliane, mais conhecida como a mãe do Lucas, Lucas Moura Quaresma. Eu quero agradecer muito o convite da Renata Elias para trazer para vocês um pouquinho da experiência que a gente tem tido com o Lucas. O Lucas, ele é autista. Ele já está com 29 anos, foi diagnosticado aos 3 anos de idade, numa época em que falar de autismo não era comum, era bem difícil assim, em relação ao conhecimento, realmente não tinha quase nenhum conhecimento sobre o assunto. Os próprios médicos não tinham muito conhecimento, então o diagnóstico foi bem complicado, o tratamento, tudo isso foi bem difícil. E ele foi diagnosticado em São Paulo, já com 3 anos de idade, com autismo clássico. Hoje, vamos dizer, considerado autismo severo, sem fala, sem possibilidade de avanço cognitivo, foi o que me disseram, né? Os médicos em São Paulo, que eles eram os maiores médicos na época em relação ao autismo, eles eram doutorados nos Estados Unidos. Então, assim, a parte de diagnóstico do Lucas foi bem complicada. Eu tô aqui mostrando o que a gente tem sobre o trabalho do Lucas no canal. A gente tem Facebook, a gente tem Instagram e um site e muita coisa que vocês quiserem saber sobre toda essa trajetória do Lucas, vocês podem também entrar por lá para conhecer mais da gente, conhecer o trabalho dele. E o foco aqui que a Renata me pediu era sobre a questão do Lucas na faculdade, né? Na realidade, na época que o Lucas chegou, foi avançando, né, na parte acadêmica dele, graças a um tratamento que eu considero que foi fundamental, que não foi em São Paulo, foi um tratamento que eu conheci no Rio de Janeiro, também na mesma época, quando o Lucas tinha 3 anos de idade, e esse tratamento é o Instituto Veras. Aqui no Pará nós temos um trabalho baseado no trabalho do Instituto Veras, que é no projeto Juquine, Paragominas, então acho muito legal. Eu vou dar um pequeno parênteses sobre o Lucas para entrar na universidade, né? Foi um investimento grande em termos de apoio fora da escola, né? Então tinha a escola e também tinha o apoio fora da escola para que ele pudesse avançar. Nessa época do ensino médio foi uma época bem complicada, inclusive, porque tinha muitos professores, muitas disciplinas, né? O vestibular era uma coisa assim que tinha também a questão das pegadinhas, né? A forma como é feita justamente a questão, ela é bolada de forma que também uma falta de atenção pode causar um erro. Às vezes a pessoa pode até saber aquele assunto, mas a forma de ser cobrado ali pode trazer também uma confusão, principalmente para o Lucas, que tinha muita dificuldade com essa questão de comando, sobre comando e sobre comando, como por exemplo você ter verdadeiro, falso, quantas são falsas, quantas são verdadeiras, 5 são falsas, então você tem que ainda ali encontrar a correta, né? A alternativa correta dentro de várias alternativas que são próximas assim, em termos da leitura, né? Porque eu tentei realmente verificar uma possibilidade do Lucas avançar com algum tipo de inclusão também na prova do vestibular. Foi muito difícil na época, não houve isso, né? E o Lucas foi fazer uma prova de vestibular na Estácio e Exam. Ele fez esse vestibular, que era um pré-vestibular, e ele passou, né? Então, assim, foi assim, impressionante. Eu cheguei a conversar com um psicólogo lá. Antes eu cheguei, durante esse ano que ele estava completando o ensino médio, eu fui para a Federal verificar, eu fui para a UEPA, eu fui para todas as faculdades que eu pude conhecer como seria o processo seletivo. E nessa em particular, que era na época IESAM, eles tinham o vestibular para jogos de computadores. E foi o que o Lucas apontou como sendo algo de interesse dele. Então também só tinha lá. E eu também levei em consideração para escolher para pensar numa faculdade para o Lucas, que teria que ter alguma segurança em relação à entrada, saída, essa parte assim mais
estruturada, né, fisicamente para ele. Então isso foi importante também na escolha do Lucas, mas a escolha principal foi o que ele queria fazer em termos de perspectiva, né, de estudo para ele. E o vestibular foi muito interessante, por quê? Porque o Lucas ele fazia já o PRISE e ele deixava várias disciplinas sem fazer nada, ele zerava provas no PRISE. E eu estranhava isso, porque a pessoa me ligava de lá, olha, o Lucas terminou a prova do PRISE e ele já está pronto para ir, ainda não tinha nem terminado o tempo. E eu falava, mas já, ela disse aí, inclusive ele zerou, tem coisas que ele não respondeu, não, provas inteiras assim que ele não pegou. Aí eu ficava assim, tentando entender o Lucas, né? O Lucas não fala muito, então assim, ele fala dentro de uma especificidade, ele não joga conversa fora. Aí eu ficava perguntando, Lucas, por quê? Por quê, meu filho? Por quê? Mas quando ele foi fazer a prova de vestibular lá no IESAM, eu tive assim uma ideia, né? Pensei, será que é porque ele tem os simulados, o simulado tipo é feito em blocos de disciplinas, então de repente ele fez um simulado e nessa prova que ele vai fazer, que é PRISE, ele deixa de fazer algum tipo de matéria que estava no bloco do simulado anterior, talvez isso. Aí eu peguei e fiz ele fazer uma redação dizendo que ele ia fazer a prova. Eu disse, Lucas, senta aí, porque ele sempre fazia isso, ele fazia assim umas cartinhas para mim, escrevia, assinava e passava por baixo da porta para mim, se queixando, então fazendo algum comentário de alguma coisa. Ele escreve muito melhor do que ele dialoga, né? Então ele fazia isso, eu usei isso também para fazer com que ele fizesse a prova completa. Aí eu fiz ele escrever que ele ia fazer a prova completa, que ele ia fazer todas as questões, que aquelas que ele tivesse dúvida mesmo assim ele ia marcar, redação sem garrancho, com letras normais, pequenas, porque a tendência às vezes dele era de fazer letrona, né, para ganhar o espaço logo, então são 30 linhas. E aí eu fiz para ele assim um relatório, um roteiro do que ele ia fazer, inclusive aproveitar o tempo todo da prova e tal, que a prova terminava às 14 horas. Aí foi engraçado que quando ele estava fazendo a prova, todo mundo foi embora. Eu fiquei lá esperando, né? Eu fiquei esperando. E aí todo mundo já tinha ido embora e veio aquela pessoa e disse, a senhora é a mãe do Lucas? Eu falei assim, sou. Por que? Algum problema? Aí disse, não, é que ele já terminou a prova, mas ele não entrega, e quando eu chego perto ele puxa para si, assim, ele não entrega. Aí eu falei, é porque ele deixou anotado e assinou embaixo que ele ia aproveitar todo o tempo da prova. Então ela percebeu que ele realmente olhava pro relógio. Aí eu disse, mas você quer que eu fale alguma coisa? Ela disse, não, eu já sabendo o que é, tudo bem, vou aguardar e tudo. E aí ele fez essa prova, né? Ele já era uma prova com inclusão, que era para todos os candidatos, né? Os pretendentes à faculdade lá que estavam fazendo vestibular, que eram deficientes e tudo. Então, a faculdade, gente, foi assim... o dia a dia, né? O nosso dia é assim, um dia de cada vez, não é? Então, assim, situações de cada vez, de cada dia, vão trazendo os desafios e a gente tenta, né? Busca compreender, né? E buscar soluções, né? Eu sempre pensei nas coisas assim, em busca das soluções ou da compreensão do que pode estar acontecendo na cabeça do Lucas, porque como eu falei, o Lucas ele tem dificuldades para se expressar em diálogos e tudo. Inclusive ele fala, né, assim, no canal, se vocês tiverem oportunidade, se inscrevam no nosso canal lá da HQs do Lucas, mas se vocês tiverem oportunidade de vê-lo lá, e na frente da câmera, ele ensaia bastante, né, ele erra bastante tudo e muitas vezes ele fica reclamando, mas assim, ele vai fazendo, então ele fala bem lá. E as pessoas às vezes têm uma tendência de imaginar que o Lucas é assim mesmo num diálogo. Vamos dizer, se ele está no meio onde ele se sente seguro, não sei bem o que passa com ele, mas dialoga com mais dificuldade, né? Até eu senti assim que parece assim, que ele vai falar em outra língua, assim, que ele quer juntar as palavras, assim, para se expressar de algo que está dentro dele, né? Ele usa muita frase feita, o Lucas, então assim, para se expressar no dia a dia, mas
ele tem muita dificuldade, que essa é uma área que realmente ele tem bastante, é bem complexa para ele, que é essa comunicação, essa interação, né, esse diálogo. Agora ele escreve muito e ele desenha muito bem, então muito da vida dele foi trazida para nós. A expressão dele veio para nós pelos desenhos, que ele desenha desde os 4 anos de idade, começou a desenhar. Então, todo o talento que ele tem para desenhar, e tudo que vocês veem desenhado no canal ou nas mídias, é tudo desenho dele mesmo, entendeu? Tudo ele fazendo. Nós temos alguns quadros que mostram ele desenhando, como Lucas Literalmente, vocês precisam conhecer esse quadro, que é muito legal. E assim, o Lucas na faculdade era cada dia, né, a gente rompendo com as dificuldades, né. Tem preconceito também, tem pessoas maravilhosas que estão a fim realmente de buscar entender ou solucionar. Tem muita gente boa, a maioria gente é interessada realmente em incluir, né, em incluir. Mas você também encontra muita dificuldade com pessoas que têm aquele pensamento complicado e tudo mais. Então, a luta do dia a dia teve um acolhimento da instituição, porque na instituição o Lucas passou no vestibular e tudo, mas na ponta a gente teve bastante dificuldades assim, com a aplicação, né, do dia a dia da inclusão. Vou trazer assim, um caso para vocês, assim, para ter uma ideia prática, né? Por exemplo, o Lucas foi fazer uma prova de segunda chamada, e essa prova de segunda chamada já era assim, um dia diferente do que estava previsto. O professor que estava tomando conta da sala conhecia o Lucas, mas não era o professor da disciplina. E eu pensando que isso seria uma coisa diferente para o Lucas, até porque ele nunca tinha feito uma prova de segunda chamada na faculdade, assim, eu pedi para ele ser acompanhado pela Thaís, que é uma pessoa maravilhosa, que está sempre conosco e também trabalhou com o Lucas, reforçando o Lucas em casa com as disciplinas lá da faculdade. Então, a Thaís hoje ela trabalha com a gente na HQs do Lucas também. E então, ela vendo... Naquela época, a gente não tinha esse trabalho com o Lucas, ele estava na faculdade e ela pegou e pôde ir acompanhá-lo nessa prova. Então, foi interessante porque o Lucas, de repente, na prova, estava ele sozinho numa sala, o professor e ela. O professor acolheu ela lá. E perceberam que o Lucas parou de fazer a prova. O Lucas parou de fazer a prova, mas não falou nada, nem entregou e nem concluiu, assim, né? Então, chegou na metade da prova e ele parou. Eu achei interessante que a observação foi essa, né? O professor disse, você já vai entregar, Lucas? E o Lucas não respondia. E, na realidade, com insistência, ele disse, mas não é o mesmo comando. Então, a prova vinha assim, com um comando, que eram 10 questões dentro desse comando, e com alternativas para marcar, aí depois o comando mudava, ficava o contrário. Então, vamos dizer assim, marque as corretas, e vinham 10 questões, para que ele marcasse a correta, né? A correta. E aí depois mudava para mais 10 questões, onde ele teria que marcar a incorreta. Aí eu não sei porquê o Lucas realmente travou com essa mudança, né? Vamos dizer assim, essa mudança de comando. E ele sempre fez, ele fez vestibular, ele fez provas e tudo mais, mas não sei dizer o motivo, mas ele parou ali. Talvez por já ter tido várias mudanças na rotina dele com relação a tudo isso, né, que alterou, prova de segunda chamada, mudança do professor e tudo mais, e aí chegou nesse ponto, ele travou. Então, o que foi feito? A Thaís, né, ela teve uma percepção, ela disse, mas Lucas, quando muda o comando, você segue o novo comando. E ele falou, não, mas não é mais a correta. E depois de um tempo dessa espera de ver o que ia dar, a Thaís teve uma sacada, ela disse, professor, se o Lucas colocar, continuar com o mesmo comando, marcando, no caso, agora ele teria que marcar incorreta. Se ele marcar todas as corretas e deixar a incorreta sem marcar, vai valer? Aí o professor disse, vai, tá bom, então, se for o caso.
para, vamos dizer assim, para conciliar, né? Então o professor disse, não, tudo bem, se proceder dessa forma. Aí ele fez as questões rapidinho, que eram mais 10 questões, tirou 10, né? Porque ele sabia o conteúdo, né? Então, para você ter uma ideia, que se por um acaso não tivesse um olhar, né, especial, vamos dizer assim, um olhar compreensivo sobre essa questão, o Lucas teria feito só metade da prova, no final ele ia acabar entregando, né, porque acabou o tempo, tem que ir embora, mas assim, com um olhar direcionado, vamos dizer assim, né, interessado e flexível, inclusivo, o Lucas conseguiu concluir toda a prova. E realmente ele teve todo o trabalho de marcar todas as corretas, deixando a incorreta sem marcar, que era justamente o contrário do que estava no comando, mas que denotava que ele sabia o que era o correto, o que era o incorreto. Então, ele sabia o conteúdo. E foi muito legal a gente ver na prática, né, uma situação dessa ser vencida de forma positiva, porque o Lucas poderia ter perdido metade da prova. Então eu que estou falando como mãe, sou apenas do Lucas, mãe dele, e com minha experiência como mãe mesmo, né, como mãe do Lucas, que eu sou assim conhecida, a mãe do Lucas. Então, olha, ele está mandando beijo, eu mando um beijo também, e eu fico à disposição, qualquer coisa que vocês precisem, que vocês queiram conversar, eu sou sempre disponível para isso, né? E quero o sucesso de todos. Sei o quanto é difícil, sei como é complicado, e as famílias estão aí, os pais, as mamães, que realmente fazem a diferença, né? Com o auxílio dos especialistas, com o auxílio das pessoas que compreendem também como que o autismo pode ser um agravante muito difícil da vida de toda uma família, principalmente do autista, né, com todas as suas barreiras. Então eu desejo tudo de bom, desejo sucesso e muito amor, tá bom? Um beijo. Tchau.